Bom, gente, então dando continuidade aqui, vamos resolver alguns exercícios. Vamos começar por esse aqui, que é o exercício mais simples, para a gente poder entender direitinho como é que foi, como é que a gente aplica então os conceitos de teoria de filas, né? Então esse exercício aqui foi o exercício 1 da semana 3 de modelagem e simulação. E o que ele diz? Bom, cada bagagem de um passageiro de avião deve ser verificada se possui armas ou não. Suponha que o aeroporto de Gotham City ocorre em média a chegada de 10 passageiros, né? Então a gente já tem aqui, ele dá um valor de 10 passageiros em 1 minuto, né? Então ele dá a quantidade e o intervalo de tempo, né? E tempo entre chegada segue uma distribuição exponencial, tá? Isso aqui é o que ele dá para a gente já de início. Para realizar a verificação é necessário um detector de metais e um equipamento de raio-x. Considere os dois equipamentos como um único ponto de checagem, né? Então ele está considerando como um único ponto de checagem, que pode atender em média, né? Pode atender em média 12 passageiros por minuto, com distribuição exponencial também. É o que ele fala para a gente. Assumindo que o aeroporto possui apenas um ponto de checagem, responder. Então vamos lá. Qual é a probabilidade de que o ponto de checagem não está ocioso? E de que existem passageiros na fila, né, são perguntas diferentes. B, em média, quantos passageiros estão esperando para entrar no ponto de checagem. E C, em média, quanto tempo o passageiro gasta em um ponto de checagem. Então, o que a gente precisa primeiro identificar aqui no enunciado? Qual que é o tipo de fila? Tá? Porque, como eu disse, o tipo de fila ele vai definir qual que vai ser a fórmula que a gente vai usar para resolver, para achar, né, os valores dos marcadores aí de desempenho do sistema, né? Então o que a gente tem? Ele fala aqui para a gente que segue uma distribuição exponencial tanto a chegada quanto o atendimento, né? Então o atendimento segue uma distribuição exponencial e a chegada também. Então isso para a gente já é o que? É o M, certo? Né? As duas posições significam que segue uma distribuição exponencial. Isso a gente vai esperar em todos os exercícios, porque a gente vai trabalhar somente com esse tipo de modelo, né? Mas agora vem a parte interessante, né? E agora, do que se trata isso aqui? MM1, MM1 capacitado, MMS, né? Enfim, qual que é o tipo de sistema aqui, né? O tipo de fila, aliás. Então a gente tem, ele fala que a chegada, né, segue uma distribuição exponencial, é de 10 passageiros por minuto. Então a gente tem que o lambda aqui ela é igual a 10. E aqui ele está marcando para a gente já a unidade de minuto. Tá? E depois aqui no atendimento, ele coloca que consegue atender em média 12 passageiros por minuto. Então a gente tem mi igual a 12 passageiros. Tá? Nesse caso aqui, o que a gente tem então? A gente tem que tanto a chegada quanto o atendimento, eles já estão na mesma unidade, que é em minutos. Tá? Então nesse caso a gente não precisa fazer nenhuma transformação. E o que a gente tem? Que ρ, que é a capacidade, que é o tempo ocioso do sistema, ou a intensidade do tráfego, ela é lambda sobre mi. Né? Então o que significa? Que a intensidade do tráfego ela é igual a 10 sobre 12. Tá? Nesse caso aqui, o que a gente identifica? A gente identifica que o resultado de ρ ele vai ser menor que 1. Tá? Porque o denominador aqui ele é menor. Né? Então, ρ vai ser menor que 1. Se ρ ele é menor que 1, então a gente tem o chamado estado estacionário. Tá? Que é o que a gente espera para poder resolver esse tipo de problema. Então, se a gente tem que o ρ é menor que 1, agora o que a gente precisa identificar? Qual que é o número aqui de pontos de checagem, ou seja, de atendimento. O enunciado diz que, assumindo que o aeroporto possui apenas um ponto de checagem. Se o aeroporto possui apenas um ponto de checagem, então a gente tem o modelo MM1. Tá? E não pode ser o MM1 capacitado. Por que não? Porque no MM1 capacitado, a gente utilizaria, se o valor aqui de ρ
ele fosse maior do que 1. Tá? Se ele fosse maior do que 1, aí a gente teria que usar o modelo M1 capacitado e escolher um valor para C, tá? Que é o valor máximo de atendimento. Mas nesse caso a gente tem que o tráfego, né, a intensidade do tráfego ela é menor que 1 e que o ponto de checagem é apenas 1. Então nesse caso a gente está diante do modelo MM1. Tá? E aí o que a gente tem que lembrar do modelo MM1? No modelo MM1 a gente tem essas fórmulas para calcular os nossos marcadores aí de desempenho, né? Então a gente tem aqui um ponto de checagem apenas e tem um lambda que é menor que μ. Então a gente está aqui diante de um modelo MM1. E quais são esses marcadores de desempenho aqui, só para a gente lembrar, né? A gente tem que lembrar que nos marcadores de desempenho eles podem ser o percentual de tempo que o sistema permanece ocupado, que é o próprio valor de ρ, que é a intensidade do tráfego. A gente tem os indicadores de desempenho em relação ao tempo, que é o tempo médio de permanência no sistema, e o tempo médio de espera na fila. Esses são os marcadores aqui de tempo. Tá? E aí a gente tem aqui os marcadores que em termos de quantidades de clientes. Né? A gente tem a quantidade de clientes em média no sistema e a quantidade de clientes em média na fila. Tá? E o P de N, que é a probabilidade de haver N clientes aí na fila, né? Então esses são os marcadores de desempenho, que é justamente esses que a gente utiliza aqui para resolver os problemas, né? Então vamos à primeira pergunta aí no item A. No item A ele coloca qual que é a probabilidade de um ponto de checagem não estar ocioso, né? Ou seja, não estar ocioso é a mesma coisa de dizer que ele vai estar ocupado, tá? E qual que é a porcentagem, a probabilidade de ele estar ocupado? A gente viu que essa probabilidade é justamente o ρ, que é igual a lambda sobre μ, né? Esse valor aqui, isso para o modelo MM1, tá, gente? Que é o que a gente está verificando aqui, ó. Tá vendo? Então ρ é igual a lambda sobre μ. Então a gente tem aqui que o nosso ρ ele é igual, o nosso lambda a gente viu que é 10 passageiros por minuto sobre 12, tá? Isso aqui a gente pode simplificar em cima e embaixo por 2, vai ficar 5 sextos, né? Eu dividi em cima e embaixo aqui por 2, ou que nos dá aproximadamente, se quiser colocar na forma de probabilidade, né? A gente pode colocar aí aproximadamente 0,83. Então o que isso aqui indica para a gente? Isso aqui indica que aproximadamente 83% do tempo esse ponto de checagem ele vai estar em atendimento, né? Então a gente tem 83% de chance de ele estar ocupado, né? Ou seja, de não estar ocioso. Se a pergunta fosse exatamente o contrário, né? Qual que é a probabilidade de ponto de checagem estar ocioso, né? E a gente tirasse isso aqui, não está ocioso. Então é justamente 1, que é a probabilidade total, menos 0,83, né? Então aí daria aproximadamente, né, 0,17, tá? Então isso se ele perguntasse qual que é a probabilidade de ele não estar ocioso, né? Então nesse caso aqui, a primeira resposta, né, a gente pode chamar de item A.1, que é 0,83, né? Ou seja, 83% aproximadamente de chance de ele estar ocupado, né? Agora a gente tem um item A.2, né? Qual que é esse A.2? Nesse A.2 ele quer saber o que? Qual que é a probabilidade de que existem passageiros na fila, né? Então ele quer saber a probabilidade que haja alguém na fila. Então vamos lá calcular isso aqui. Vamos apagar isso aqui, né? Então a primeira resposta é 0,83. Agora a gente vai no item A.1.2, né? Então o que ele está dizendo para a gente? Ele quer
qual que é a probabilidade de que existem passageiros na fila. Bom, quando que acontece de haver um passageiro na fila, né? Bom, a gente tem que lembrar o seguinte: se eu não tenho nenhum cliente no sistema, então não tem fila, tá? Então é P de 0. Se eu tenho um cliente só no sistema, com um ponto de checagem, então eu também não tenho fila, porque essa pessoa vai chegar no ponto de checagem e ir direto para o atendimento, não vai ficar na fila. Agora, quando eu tiver chegando duas ou mais pessoas, ou a probabilidade de duas ou mais, eu já vou ter fila. Por quê? Significa que as pessoas chegaram, uma está sendo atendida e a outra vai ficar aguardando aqui na fila, né? Então, se eu tenho apenas um ponto de checagem, quando tiver duas ou mais pessoas no sistema, eu vou ter fila, né? Então, como é que a gente pode calcular isso? A gente pode calcular aqui da seguinte forma. A gente pode dizer que a probabilidade de haver 0 pessoas, ou seja, ninguém no sistema, mais a probabilidade de haver uma pessoa apenas, mais a probabilidade de haver duas ou mais pessoas, que é a mesma coisa de dizer a probabilidade de que haja fila, ela é igual a 1. Né? Que é a soma das probabilidades. Então, como é que a gente faz isso? Para a gente calcular o P de 0, a gente utiliza o P ou π, né, de n, ou P de n, tanto faz. No modelo MM1 a gente utiliza aqui essa fórmula, né? Ou seja, P de 0 ficaria onde tem o n aqui, a gente substitui por 0, então ficaria, qual que é a probabilidade de não haver nenhum cliente no sistema? P de 0 é igual lambda sobre μ elevado a n, que é 0, vezes μ menos lambda dividido por μ. Tá? E aí a gente vai achar aqui esse valor para P de 0. Para P de 1 é a mesma coisa. A gente vai calcular P de 1, onde tem n a gente vai substituir por 1, vai ficar lambda sobre μ elevado a 1 vezes μ menos lambda sobre μ, né? E o P de 2 ou mais, a gente não precisa calcular, evidentemente, porque assim, a partir do momento que tem duas ou mais pessoas, o sistema já vai estar com fila, né? Então, qual seria essa possibilidade? De ter 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí a gente teria que calcular os infinitos n's aqui, né? Para saber. Só que isso não é preciso, né? A gente só precisa saber que se houver 2 ou mais, já tem fila, tá? Então, como a gente sabe que P de 0 mais P de 1 mais P maior ou igual a 2 igual a 1, basta a gente calcular o P de 0 e o P de 1, que a gente consegue achar o valor de P maior ou igual a 2, né? Se vocês calcularem isso aqui, jogar na fórmula direitinho, né? A gente não vai entrar aqui no mérito desses cálculos, são cálculos simples, né, de calcular. Se a gente fizer essa conta, a gente vai ter que P de 0, né, jogando aqui na fórmula, a gente vai ter que o P de 0 é igual a 1 sobre 6. Tá? Jogando nessa mesma fórmula, a gente vai ter que P de 1, a probabilidade de ter uma pessoa aqui no sistema, por enquanto não tem fila também, né? A probabilidade de haver uma pessoa é 5 sobre 36, né? Então a gente vai ter que 1/6 mais 5 sobre 36 mais P maior ou igual a 2, vamos colocar aqui P de F, né? P de fila, é igual a 1, tá? A gente fazendo as continhas aqui básicas, né? Para a gente localizar isso aqui. O que a gente vai ter? Que o P de F, que é a probabilidade de haver a fila, vai ser igual a 25 sobre 36, o que nos dá um valor aproximado aí de 0,69, que é igual a 69%, tá? Então, o que significa? Daquele valor que a gente viu lá inicialmente, que é a intensidade do tráfego, que é lambda sobre μ, a gente tem que aproximadamente 83% do tempo ele vai estar em atendimento, né?
Só que desses 83% de tempo que vai ter em atendimento, 69% do tempo total a gente vai ter fila, né? Então a gente tem que a probabilidade de que exista fila é de 69%. Aí a gente responde esse item que seria o nosso item A.2, né? Que a gente considerou A.2, tá certo? Bom, agora a gente vai a mais uma pergunta, né? Em média, quantos passageiros estão esperando para entrar no ponto de checagem, né? Então o que a gente tem aqui? Vou apagar toda essa parte, né? A gente já viu. Então o que a gente tem aqui? O que ele está nos pedindo? Ele está pedindo para a gente, em média, quantos passageiros estão esperando para entrar no ponto de checagem. Bom, a gente sabe, lembrando aqui de novo aqui das nossas fórmulas, né, que a gente tem, ou melhor aqui, né, a gente tem os nossos indicadores de desempenho em relação a tempo e tem os nossos indicadores de desempenho em relação à quantidade de pessoas. O que ele está pedindo no B? Ele está pedindo em média quantos passageiros. Então a gente tem que vir para esse lado aqui, que é o que nos dá em número de pessoas, né? Então ele pede em média quantos passageiros estão esperando para entrar no ponto de checagem. Então o que ele está pedindo? Bom, L é a média de clientes no sistema, ou seja, são as pessoas que estão na fila mais as pessoas que estão no atendimento, né? LQ é a média de clientes na fila, ou seja, ele só calcula a média de clientes que vai estar aqui desse lado, que é na fila. O que ele está pedindo aqui para a gente? É L ou LQ? Bom, ele está pedindo, em média, quantos passageiros estão esperando para entrar no ponto de checagem, ou seja, quantas pessoas vão sair daqui para entrar aqui no ponto de atendimento, que é de checagem. Então o que ele está pedindo para a gente? Somente a quantidade de pessoas na fila, que é o nosso LQ, né? Então o nosso LQ como é que é calculado? O nosso LQ é calculado dessa seguinte forma aqui, né? Então LQ é igual lambda ao quadrado sobre mi vezes mi menos lambda, tá? Bom, mais uma vez é só uma questão de jogar aqui na fórmula, né? Jogar esses valores, o valor de lambda, então a gente vai ter aqui LQ é igual a lambda, que é 10 ao quadrado, sobre mi, que é 12, vezes 12 menos 10, né? Então você fazendo essa continha aqui para o valor de LQ, a gente vai ter que o valor de LQ vai ser de 100 sobre 24, tá? Aí você pode fazer simplificações aqui, ou colocar que o valor de LQ vai ser em média 4,16. Então o que isso significa aqui pra gente, né? O que ele está dizendo? Ele está dizendo que em média, na fila, vai ter 4,16 pessoas, né? Como a gente não tem 0,16 pessoas, então significa que numa média vai ter entre 4 e 5 pessoas na fila, tá? Ou seja, esperando para entrar no ponto de checagem, tá? Então, com isso a gente responde aqui. Vou voltar aqui. Então, com isso a gente responde o nosso item B, né? Em média, quantos passageiros? Então vai ser 4,16 em média, tá? E aí vem por último aqui, por última pergunta, a questão C. O que ele está perguntando? Em média, quanto tempo um passageiro gasta em um ponto de checagem, né? Ou seja, ele está querendo saber, mais uma vez, voltando aqui, o que a gente tem? A gente tem os indicadores de tempo. No indicador de tempo, a gente tem tempo médio de permanência no sistema e o tempo médio de espera na fila. O que ele está querendo? Ele está querendo, em média, quanto tempo um passageiro gasta em um ponto de checagem. Ou seja, o ponto de checagem significa não somente na fila, mas também no ponto de atendimento. Então significa que o que ele pede aqui para a gente é o nosso valor de W, né? O valor de W facilmente calculado como 1 sobre lambda sobre mi,
lambda, mi menos lambda, aliás. Mi é 12 menos 10. Então a gente tem que o nosso valor de W vai ser igual a 1 sobre 2. Tá? 1 sobre 2 o que? Né? É meio. A gente viu que a gente está trabalhando em termos de minutos. Né? A gente está trabalhando aqui em termos de minutos. Tanto a chegada quanto o atendimento eles estão em minuto. Então a gente diz que é meio minuto. Meio minuto é a mesma coisa que eu dizer 30 segundos. Certo? Então aí a gente resolveu essa questão, que foi da semana 3 de modelagem e simulação, de um modelo, né? Então a gente viu do modelo, como é que se calcula do MM1. Né? Então aqui só para a gente deixar bem claro, qual que foi os passos que a gente utilizou. Primeiro a gente identifica o tipo de fila, né? Se ela é MM1, MM1 capacitado, MMS ou MMR. E uma vez que a gente identificou qual o tipo de fila, a gente vai aplicar as fórmulas utilizadas para calcular cada um dos indicadores de desempenho. E aí é importante apenas você identificar quais são os indicadores que estão sendo pedidos no enunciado e o que são essas siglas, WQ, L, LQ, W e Rho, tá bom? Então fazendo isso aí a gente resolve essa primeira parte, que é em relação a esse tipo de exercício. No próximo vídeo a gente vai ver outros tipos de fila, outros modelos de fila, e aí como é que a gente aplica então a fórmula de cada uma delas, tá certo? É isso aí, até a próxima.